transformou, transformou-se, enfim, naquele grande evento que todos nós conhecemos. Foi essa a grande oportunidade que ela transformou para mudar a sua vida e a vida de muitos bons cidadãos. Mas, evidentemente, que não dá para brincar com coisas tão sérias e esta vontade que o nosso Primeiro-Ministro, em momento infeliz, nos deu a conhecer, enfim, demonstra que o Governo não percebeu o que se está a passar ou, de facto, privilegia uma cartilha ideológica que é radical e que arrasa tudo o que se meta no seu caminho. E, portanto, eu penso que o nosso Governo esquece de uma questão básica e fundamental da política, é que a democracia não subsista tão flagrantes distorções sociais como seja este placar tremendo que assume o nosso desemprego. E, portanto, por esta via também, eu diria há bocado, eu repito que a democracia está seriamente ameaçada. E por isso é que eu defendo como necessária uma nova abordagem política para marcar a diferença. Para marcar a diferença entre a esquerda democrática e entre aqueles que vêm liderando nos últimos anos o nosso país e, sobretudo, as instâncias europeias nas quais estamos integrados. Uma união tão alargada quanto possível, tendo como ponto comum a defesa da democracia, a defesa do futuro, numa perspectiva construtiva, numa perspectiva que dará, como eu costumo dizer também, mais peso às novas gerações. Que garanta a liberdade, mas que garanta também a igualdade de oportunidades, mas que tenha um olhar permanente para a realidade, para que o sonho ouse transformar-se e para que o Estado continue a ter um papel forte e decisivo na economia, mas em novos moldes, não nos moldes tradicionais, mas através de uma inovação permanente que garanta as grandes soluções sociais que são sistematicamente postas em causa pelos ditames do sistema financeiro e pelas exigências do financiamento. E, portanto, nós temos que fazer esta nova abordagem, não pondo em causa as questões sociais, porque é fácil dizer que o Estado Social e o Estado de Providência estão falidos, são acontecimentos do passado, não têm hipótese de sobreviver no futuro. Tem, se conseguirmos fazer esta nova abordagem, com novos dados, com novos instrumentos, com novos objetivos. E é esse o grande objetivo, o grande desafio que se nos coloca, também para acabar com este paradoxo, que é um paradoxo verdadeiramente insustentável, que é, de facto, a crise foi provocada pelos mercados, todos nós sabemos, mas ao mesmo tempo, e paradoxalmente, há uma cada vez maior desconfiança relativamente não aos mercados, mas aos Estados. E este paradoxo, os políticos, e nós também, à nossa escala, como é evidente, mas ousemos discutir estes assuntos, ousemos colocar também questões a nível regional, a nível nacional, porque teremos que dizer que sabemos fazer uma leitura correta do que está em cima da mesa e que, portanto, teremos oportunidade e queremos dar o nosso contributo. E é por isso que eu digo que o PS deve corporizar esta nova abordagem. Autónomo José Seguro tem, como sabemos, um projeto sério e responsável para o país. É um projeto que, cada dia que passa, se transforma num projeto cada vez mais credível, mas tem, naturalmente, que, à medida que o tempo passa, ser mais exigente com um governo que já não consegue sequer respeitar o normal funcionamento das instituições democráticas. E basta saber estes últimos episódios para nós percebermos que é isso que está, neste momento, em causa também. Mas, regressando à nossa federação, nós sabemos que ela é, de facto, uma direção, a Federação Distrital é uma direção descentralizada, é um elo intermédio de ligação, mas é um elo fundamental no nosso sistema de organização política partidária. E por isso temos que constituí-la como um elo forte, como tem sido até agora, mais forte ainda, mais alicerçado, porque os desafios que aí vêm são também mais estridentes e mais fortes. E, portanto, nós teremos todos que, cada um com a sua responsabilidade,
sem deixar de pensar nas questões das suas conselheiras, teremos que dedicar algum tempo e algum trabalho para construir esta plataforma de coordenação que o PS tem que, assumindo a sua postura para o país, defendendo a descentralização, defendendo a nova reforma administrativa do país, tem que também assumi-la de facto e em plena, na sua plenitude internamente. E isso ainda não está feito. Não obstante os novos estatutos. Há aqui uma lacuna que ainda não está completamente preenchida e que nós teremos, com o nosso trabalho, fazer com que ela, em ação, no funcionamento normal, no nosso trabalho cotidiano, se concretize, ou seja, dar mais força, mais capacidade política no concreto às federações distritais. E por isso nós teremos que ser verdadeiros atores, verdadeiros protagonistas ativos. Num distrito forte, um distrito ativo, que apesar de tudo pulsa ainda forte, mas que tem vários problemas, mas também tem capacidades, também tem potencialidades. E tem tido uma dificuldade, que já não é recente, de afirmação no contexto nacional, não obstante sermos o terceiro distrito mais forte em tudo, temos alguma dificuldade em liderar no cotejo com a capital centralista e no cotejo com o Porto emergente. E, portanto, temos que ter uma palavra que se articule melhor com esta realidade e que ajude a montar um pouco as coisas, porque teremos que saber dizer que quando se fala no Norte, não é só o Porto. E isto está praticamente assinalado e temos que contrariar esta tendência, mas não é apenas com um discurso fácil, com retórica, é com a afirmação no terreno, nas instituições, nas empresas, enfim, em tudo o que é o nosso distrito. Dizia que o nosso distrito tem problemas, o primeiro dos quais é o desemprego. Todos nós sabemos incentivos. É, de facto, das cerca de 2.800 empresas que já faliram, muitas delas são de distrito grande. Dos 200.000 novos desempregados com fruto deste governo, muitos deles são do distrito de Braga. Sabemos que Braga é o distrito mais forte, mas é também, e por via disso, o distrito onde os jovens têm também mais dificuldades em arranjar emprego. O país é o país, Portugal é o país do contexto europeu onde o desemprego mais subiu nos últimos tempos e a nossa região também acompanha este movimento negativo. Qual é a solução que o Governo apresenta para este flagelo? É uma solução simples. É uma solução simples. E dizem eles eficaz e eficiente. Ou seja, flexibilização laboral. É esta a principal resposta para combater o flagelo do desemprego. Como adorno, enfim, o tal impulso jovem, que vai passar também nos outros estágios profissionais, que não levam a lado nenhum e que não se consubstanciam em políticas concretas e ativas de emprego. E, portanto, este Governo não está preocupado com esta chaga social. De facto, ainda ontem, na abordagem dos resultados da avaliação da Troika, o nosso Governo faz uma análise absolutamente surrealista. Quem ouvia falar ontem o Ministro das Finanças dizia que o nosso país é o melhor dos mundos. E não é, de facto. O sucesso que eles dizem existir não é sucesso, é insucesso. É flagelo pela agilidade dos nossos cidadãos. E, portanto, nós teremos que saber responder a esta situação, teremos que saber trazer para a nossa agenda política e do nosso trabalho este problema do desemprego como uma questão que diz respeito à Fundação de Braga. Nós não vamos resolver o problema do desemprego, todos nós sabemos que não temos competências diretas para isso, mas temos a possibilidade de criar contextos, de defender contextos económicos, sociais e políticos para que se torne mais fácil uma nova estratégia regional de combate ao desemprego. Teremos naturalmente que contar como um dos problemas do distrito também é o próprio Governo. O próprio Governo é um dos grandes problemas do nosso distrito, que é mau na previsão e é péssimo na ação.
as previsões do desemprego que têm sido feitas são o que são, as previsões do déficit são o que são, as previsões da dívida são o que são. Ao ponto de, com tudo isto, nós vamos chegar em 2013 com uma dívida maior e correspondente a 120% do PIB. Isto é verdadeiramente extraordinário, como que consegue em tão pouco tempo fazer tão mal. E, portanto, o Governo, não obstante o Governo, nós teremos que encontrar aqui formas de solução, porque estamos com uma realidade difícil de controlar. O Governo decretou o fim das políticas públicas no nosso distrito. O nosso distrito está tolhido, está completamente parado, porque as políticas públicas, o investimento público é zero no nosso distrito. E isso tem efeitos imediatos na nossa economia e em toda a nossa vida. E, portanto, a inclusão das políticas setoriais é uma realidade, com um centralismo verdadeiramente asfixiante e que tem que ser denunciado e contrariado. A Segurança Social Distrital não responde. O que é que diz? Não temos dinheiro, não temos competências, não temos legitimidades, não temos delegação de competências para fazer seja o que for. Os centros de emprego estão completamente bloqueados também. Não têm políticas, não têm orientação, não têm estratégia perante, enfim, tudo aquilo que gira à nossa volta e que justificava uma intervenção muito mais ativa. A saúde tem as unidades de saúde familiar, que eram de facto um projeto de grande dimensão e de grande alcance, estão paralisadas. Continuamos, em alguns concelhos, em que os 40% dos cidadãos ainda estão sem médicos de família e nada se faz. Houve aqui um bloqueio em relação àquilo que se vinha fazendo anteriormente e, portanto, tudo isto também para no campo económico as empresas estão enfim, completamente entregues a si próprias, sem nenhuma orientação, sem nenhum apoio, nem que seja mesmo aquelas que são dedicadas à exportação, contactando com a economia real, contactando com as empresas e mesmo com o sistema financeiro, se verifica que nem para a execução de planos de encomendas dedicadas à exportação há financiamento para estas empresas. E, portanto, como dizia ainda hoje Manuela Ferreira Leite, contrariando as expectativas de sucesso do Governo, dizia que, numa crítica muito clara ao Governo, que a nossa economia está estrangulada e só não percebe quem não quiser que o desemprego é o reflexo e a causa deste desidrato. E, portanto, isto também se sente aqui no nosso distrito e só não vê o Governo porque não quer ver. E, por isso, temos que dizer que não a esta passagem da capacidade de risco que os nossos empresários ainda vão tendo à entropia da incerteza. E é nesse estado que nós estamos todos a entrar, que é o pior dos sintomas sob o ponto de vista político, económico e social. Porque este Governo joga com a interiorização do medo e do caos perante os problemas da dívida soberana. Joga com o fim da história, com o fim da política. E isto não é verdade, porque há, de facto, alternativas e nós temos que saber fazer chegar lá fora estas alternativas. Ou seja, teremos que responder a esta questão. Que fazer? Que fazer? Teremos que ter uma abordagem de cidadania aproveitando as potencialidades do nosso distrito. Isto não é conversa fiada. O nosso distrito tem problemas, mas tem também potencialidades. Não devemos, PS, não deve cair num discurso negativista permanentemente lamechas em relação às dificuldades que o distrito tem, porque o distrito também tem grandes potencialidades que tem que saber desenvolver. É um distrito com história na exportação, pioneiro na internacionalização, é um distrito onde a inovação, apesar de tudo, tem um pulso forte, é um distrito com uma economia social que pode gerar mais empregos de proximidade, ainda que seja numa fase provisória. Essa economia social é forte e pode ser ainda mais potenciada com a intervenção das nossas autarquias e das outras num novo plano, num novo modelo de intervenção também neste contexto de criação de emprego. E depois teremos que saber traduzir para nosso benefício as políticas públicas que não podem estar paradas toda a vida e que a própria União Europeia vai ter que implementar. E, portanto, grande parte dos fundos comunitários
teremos que os saber trazer para a nossa região, com um enfoque especial sempre nos problemas dos jovens, porque esse é de facto uma questão que nos deve merecer prioridade, e também aos mais necessitados, sempre para marcarmos a diferença. A título de exemplo, nas questões de segurança também e nas questões que têm a ver com a solidão dos mais idosos, nós sabemos que no nosso distrito vivem mais de 20.000 pessoas sós, isoladas. Isto só justifica um trabalho direcionado para estas pessoas, para estes cidadãos que não podem continuar marginalizados do nosso distrito. E depois também salientar como prioridades, como grandes desafios da nossa estratégia política, o desemprego, criando uma plataforma ativa com as empresas, com as autarquias e com as instituições do distrito, uma reforma administrativa que garanta efetivamente a descentralização como fator de redução da despesa pública e ganho de progresso, de desenvolvimento e de eficiência, uma regionalização que não seja um mero expediente de retórica da circunstância pré-eleitoral e que seja, de facto, uma vontade bem funda do PS e dos nossos militantes. Há muito uma bandeira que não conseguimos colocar bem alto no terreno dos nossos objetivos políticos. Teremos que, finalmente, no seio da nossa região, e a região já está consensualizada, nós teremos que saber discutir seriamente esta questão, fazer com que o Porto seja um parceiro colaborante e não polarizador absoluto, porque não se percebe que ainda agora, se assistamos a um discurso político, por exemplo, a propósito da fusão do Porto com Gaia. E os mesmos que defendem a fusão do Porto com Gaia para criar a grande cidade já existe. Quando se fala da cidade do Porto, para o exterior, para a Europa e para o mundo, a cidade do Porto é toda aquela conurbação urbana que nós sabemos que vai desde Gondomar, Gaia, Matosinhos e Porto. Portanto, e Maia, essa questão está resolvida. Agora, os mesmos que defendem a fusão de Gaia e Porto são os mesmos que defendem a realização de eleições diretas para a Junta Metropolitana. E isto tem aqui algo de confuso. E isto não ajuda ao processo da construção e da concretização das regiões. E, portanto, há muito que fazer aqui. Se introduzirmos as comunidades intermunicipais e outras questões, enfim, que vêm, em vez de ampliar espaços territoriais de intervenção, ou seja, à escala distrital, enfim, criam-se duas no espaço distrital, duas, enfim, com fluxos altos contraditórios, com aumento de despesa efetiva e sem ganhos de eficiência. E, portanto, há muita coisa a discutir antes de nós estarmos mais sossegados para defendermos em concreto, numa perspectiva eficaz e eficiente, a criação das regiões. Retiro e reitero que o terceiro grande desafio, para além da questão do desemprego e da reforma administrativa, deverá ser para nós uma aposta séria nos jovens e no futuro. Sei que o PS tem, como nunca teve, quadros jovens de altíssima qualidade, que têm que ser devidamente aproveitados, que têm que ter oportunidades para, de facto, darem um contributo decisivo para a afirmação do PS no futuro, pondo fim ao imediatismo, garantindo uma integração efetiva interregional e dando, de facto, mais peso político ao futuro. Para isso é preciso um PS ativo e organizado e militante, como foi no passado recente com a liderança de Joaquim Barreto, um PS aberto e interativo com a sociedade, propondo a criação de um Conselho de Acompanhamento Estratégico para o Distrito, com as autarquias, com as empresas, com as instituições, com os parceiros sociais. O PS deve ser, o fomento deve ser a locomotiva para a criação desta base institucional de liderança do nosso distrito em todas as suas vertentes económicas e sociais. Estaremos disponíveis para avançar com esse projeto. O PS terá que ser cúmplice do povo permanentemente no novo papel das nossas autarquias e dos nossos autarcas, e que eles saberão interpretar para fazer face também aos novos desafios.
O PS pivô na inovação política, promovendo novos patamares e novas redes e plataformas de intervenção que promovam a inovação tecnológica, mas também, e não só tecnológica, também na base tradicional há muito a fazer no que respeita à inovação e também, e sobretudo, no curto prazo, a inovação no que diz respeito à economia social com a criação de empregos de proximidade. Para isso, e para que o PS seja concretizador e vencedor, nós teremos também que saber apoiar e teremos que saber estar com o projeto de António José Seguro. E essa é também uma das razões principais da minha candidatura. É porque eu acredito no projeto sério. É porque eu acredito no projeto sério, responsável e mobilizador, que será, não tenho dúvidas nenhumas, no curto prazo, uma real alternativa de poder, uma real alternativa de governo para o nosso país. E isso será um PS que vai devolver a esperança, entendendo-a como o sonho do homem acordado, que ao fim e ao cabo somos todos nós. Muito obrigado.